eu queria expressar aqui uma nota de repúdio ao que o senhor e talvez pastor cometeu contra as testemunhas de Jeová em frente ao MASP e nos vagões de metrô ali das redondezas. Ele colocou faixas para o trânsito observar nos pedestrian crossings, né? Nas faixas de pedestre, faixas desse tipo aqui, tá? Olha lá. Saiba que as testemunhas de Jeová, aliás, sabia que as testemunhas de Jeová odeiam e desprezam ex-membros, mesmo se são famílias, e que elas também acobertam pedófilos em todo o mundo? Isso é mentira. Tá? E eu vou dizer rapidinho por quê. Em primeiro lugar, a Testemunha de Jeová não odeia ex-membros. Eles, pelo contrário, eles acham que eles estão amando membros excluídos da igreja. Tá? Porque eles entendem que isso é uma disciplina que se dá para quem é excomungado por pecados graves. Então, uma Testemunha de Jeová não tem intenção nenhuma de odiar ex-membros. Agora, eles estão certos de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque quando um membro é expulso da igreja verdadeira, excomungado, não é para ficar conversando com ele mesmo, só assunto necessário. Tá? Porque aí é uma questão de humanidade, você vai socorrer uma pessoa, né? Então, mesmo sendo um desassociado, você pode, um excluído, você pode ir lá e socorrê-lo. Eu já presenciei casos assim, de uma testemunha de Jeová desassociada que caiu desmaiada. Várias testemunhas de Jeová foram lá, socorreram ela, levaram no pronto-socorro, esperaram ela ser atendida, levaram na casa dela. Isso é demonstração de amor, não é de ódio. Agora, se as testemunhas de Jeová fossem a religião verdadeira, para mim não é, elas estariam certíssimas no tratamento que dão a ex-membros. Mesmo porque a maioria desses caras que ficam lá, a minha família me expulsou de casa, eu também teria expulsado, se fosse no contexto da igreja onde vivo. Por quê? Porque filho que traz problema para o pai, por exemplo, uma grande parte das testemunhas de Jeová que ficam reclamando aí na internet foram desassociadas por fazer fuque-fuque. Vida sexual imoral. Estão reclamando do quê? Mas tem muita testemunha de Jeová aí, ex-TJ, que foram expulsos e não tem uma vida correta. E como é que faz? Né? De acordo com a Bíblia, não leva uma vida correta. Então, tá certo. É para excomungar e não é para ficar mostrando dentes para um desassociado, um excomungado. A Bíblia fala para fazer isso. E olha, eu conheço muito bem a história da igreja e eu tenho comentaristas bíblicos que dizem que nos primeiros séculos da igreja não se cumprimentava com nada a pessoa que era excomungada. As testemunhas de Jeová estão de parabéns nisso. E eu conheço poucas igrejas evangélicas que praticam isso, mas eu conheço e estão corretíssimas. Tá? Então, quando uma pessoa é desassociada nas testemunhas de Jeová, o tratamento que elas dão não é porque odeiam a pessoa. Segundo elas, é porque elas amam essa pessoa e querem ver a pessoa de volta. Tá? Para que ela caia em si. Veja, eu discordo de algumas coisas no final das contas. Por exemplo, tem pais que levam isso para os filhos e expulsam filhos de casa. Eu expulsaria meu filho de casa se o pecado que ele comete me gera problemas. Então imagine que ele seja desassociado por uso de droga. Na minha casa não vai ter isso. Ele vai picar a mula dali com o pé no traseiro e tudo mais. Tá? Mas não odeiam. Entendeu? Não odeiam. E sobre acobertar pedofilia,
Eu acho que elas no passado elas erraram, no sentido de não incentivar a família a denunciar pedófilos, testemunhas de Jeová, que talvez estivessem arrependidos e vão ficar na congregação TJ. Não vão ser desassociados. Tá? Então, eu sei que era assim, mas hoje eles não fazem mais isso. Ok? Hoje, as testemunhas de Jeová incentivam, sim, que a família, se a família quiser, denuncie o pedófilo. Por que se a família quiser e por que elas não fazem isso? Porque o ministro religioso não pode fazer isso. Entendeu? E outra, e se a pessoa, se ele faz a denúncia e a pessoa fala, prova. E aí? Entendeu? Então, não é assim que funciona o negócio. Se uma pessoa comete um pecado grave desse e conta para mim, eu vou incentivar ela a contar para a polícia. Mas eu denunciar ela, com que provas? Só se eu gravar. Mas aí eu firo a questão do sigilo religioso e posso ser processado talvez por isso. Então, não é assim. Se eu não conseguir provar depois, como é que fica? Então, não é simples assim a questão. A forma como esse pastor denominado, que é um ex-testemunho de Jeová, está dizendo que as testemunhas de Jeová acobertam pedófilos em todo o mundo, é uma informação caluniosa. E eu peço que as autoridades testemunhas de Jeová entrem com uma representação na justiça contra ele. Isso é justo. Não se pode permitir uma calúnia dessa. Tá bom? Porque eu sei que testemunho de Jeová não acoberta pedófilo. Sobre a questão das duas testemunhas, bom, isso aí, né, é bíblico. Entendeu? Isso é bíblico. Como é que fica, né? Você vai fazer uma acusação, olha, ele praticou crime de pedofilia. Você tem provas? Porque senão, como é que eu vou fazer uma denúncia sem ter testemunhas? Ah, mas como é que vai ter testemunha de quem praticou a pedofilia? Nesses casos, em muitos países, o testemunho de uma criança que foi vítima já é um motivo certo para o juiz decretar a investigação. Entendeu? Então, nesses casos, por exemplo, as testemunhas de Jeová são, sim, exortadas a denunciar. Principalmente se o cara, né, é testemunha de Jeová e não está arrependido. Se ele estiver arrependido, pode ser que a família pense melhor. Entendeu? E aí é uma decisão, de fato, de cada um. Ok? Mas dizer da forma como foi dita que as testemunhas de Jeová acobertam pedófilos, dá a impressão que eles têm parceria com o pedófilo. E o cartaz, a faixa, ela induz pessoas a interpretar muito além dos fatos. Então, por favor, vocês que são advogados testemunhas de Jeová, faça-me um favor, né? Processem esse cara, tá? Porque esse camarada passou dos limites de novo. E outra coisa, eu estou fazendo esse vídeo primeiro para protestar, porque eu não acho certo fazer isso. Segundo, eu amo as testemunhas de Jeová, mas nós fazemos isso com amor e verdade, não com desrespeito, com atos de vingança, entendeu? Liderados por um paranoico, né? Que já demonstrou muitas atitudes de desequilíbrio psicológico aqui na internet, falando palavrões, xingando as testemunhas de Jeová, demonstrando uma verdadeira intolerância religiosa. Eu queria, né, estar presente nesses atos com uma TV, com um telão, mostrando os palavrões que esse já xingou as testemunhas de Jeová na internet. Só para você ver quem é que tem intolerância religiosa. Que absurdo isso, gente. Que absurdo. Tá? Então, só comunico que eu não tenho nada a ver com ele, mas eu fazer calúnias, agressões, atos de, evidentemente, de vingança,
né? Você vê que se fosse coisa boa, um monte de ex-testemunhas de Jeová ia estar lá com ele fazendo isso. Mas era uma meia dúzia de gato pingado, os de sempre. Tá? Infelizmente, agindo de forma errada. Sinceramente, eu vi isso e senti repugnância, nojo de uma atitude desse tipo. Tá certo? Infelizmente, é ódio religioso, mas sem sombra de dúvidas. A forma como fazem, e ainda falando que eles toleram, que eles acobertam pedófilos, desculpe-me, eu não tenho nada a ver com isso. Já quero deixar bem claro às testemunhas de Jeová, aos advogados, à Sociedade Torre de Vigia, eu discordo 100% das atitudes desse indivíduo, tá bom? É isso aí.